Caçador Cast com um novo episódio e hoje nós temos aqui uma presença importantíssima para o Brasil e você vai se maravilhar com a história, com o testemunho, com os relatos e a experiência. Estamos com a pastora Paula Barros, Paula do Vôlei, no Caçador Cast. É uma honra, é uma alegria recebê-la nesse estúdio hoje. Estamos aqui para ouvir, né? Falar, comentar sobre a sua história pessoal, sobre a sua carreira no esporte, também a transição e como foi essa conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. Paula, fique à vontade. Bom, primeiramente quero agradecer, né, pastor, por essa oportunidade de estar aqui no Caçador Cast. Acredito que vão ser momentos, né, edificantes para as nossas vidas, né? Maravilha. Muito obrigado, pastor. Então vamos começar perguntando como foi a sua trajetória no esporte, né? E o que mais te marcou durante a sua carreira. Claro, nós também queremos saber qual foi o ponto mais alto da sua carreira e como isso impactou a sua vida. Fique à vontade para relatar essa experiência maravilhosa. A minha trajetória no esporte, ela se inicia dentro de uma escola. A escola da qual eu fazia parte era uma escola particular e essa escola tinha educação física, né, como obrigatoriedade. Eu tenho esse tamanho desde os 13 anos de idade, né? Eu tenho 1,83, então sempre fui muito incentivada à prática esportiva. Então eu aprendi a nadar na escola, eu fiz balé, eu fiz judô, atletismo, tênis de mesa, sei Uau! jogar xadrez, eu tive contato com diversas modalidades. Gostava muito de jogar handball e eu queria seguir essa carreira, né? Gostaria de ser jogadora de handball, mas no Brasil e principalmente no Rio não tinha tanto incentivo. Então meu pai, ele chegou e falou assim: filha, por que você não vai jogar vôlei? Vôlei era o último esporte que eu queria, porque o vôlei é um esporte extremamente técnico, né? Então eu queria jogar basquete, handball, qualquer outra coisa, menos voleibol. E aí meu pai me colocou na ACM, na Associação Cristã de Moços, depois ali na Lapa, no Rio de Janeiro. E eu tive contato mais profundo com vôlei. Depois, eu fui convidada para fazer um teste lá no Tijuca Tênis Clube, na escolinha, e logo no primeiro dia o técnico já me chamou para a equipe. Uau! E aí comecei a fazer parte da equipe. Eu era pré-mirim, né, com 13 anos de idade, e aí foi uma trajetória um tanto rápida pelo tamanho que eu tinha. E pré-mirim, mirim, depois quando mirim eu já estava jogando infanto, depois infantil, então foi uma coisa muito rápida. Depois eu fui convocada para a seleção carioca, que aí você começa a disputar os campeonatos pelo estado, né, do Rio de Janeiro. E logo depois eu fui convocada para a seleção brasileira de Uau! base. E a virada, né, a grande virada na minha vida se dá nesse momento, que eu começo a disputar, né, o campeonato na seleção carioca. Logo após eu fui convocada para a seleção brasileira e logo depois, com 15 anos de idade, eu já fui convidada para jogar num time profissional de vôlei, em Ribeirão Preto, em São Paulo. Que tremendo. Então, Deus já tinha uma trajetória preparada para mim onde eu não esperava. Com 15 anos de idade eu já não morava mais no Rio. E eu observei, sim, dentro da sua história, que você chegou à medalha de ouro dentro de uma dessas competições, também medalha de prata, o que foi muito interessante. Você pode comentar um pouco sobre essa experiência que você teve? Sim, o amadurecimento dentro de uma equipe profissional, você sendo infanto, juvenil, ela é extremamente importante para o seu amadurecimento quanto atleta, porque você começa a ter mais envergadura para estar fazendo parte de uma seleção brasileira. E a minha trajetória ela foi muito sucesso. A gente, quanto seleção carioca, nós tivemos diversos títulos pelo estado do Rio de Janeiro. O time profissional que eu estava não era um time tão competitivo, né, mas nos dava experiência. E na seleção brasileira eu fui bicampeã sul-americana, Uau! fui campeã mundial, disputei uma Olimpíada, né, pela Sub-21, disputei uma Olimpíada na Sérvia, que foi extremamente importante, a gente ficou ali em terceiro lugar. Então, assim, o mais importante que eu vejo não é nem a medalha em si, pastor, mas é a trajetória. Sim. É essa coisa que você renuncia muita coisa para estar na condição ideal para estar disputando uma final de um campeonato. Então, quando você ganha, pega aquela medalha, é simplesmente um É simbolismo o resultado, é o né? resultado da Mas o sua trajetória. processo em si, ele é fundamental É o mais importante. viver, né? É o mais importante. É o mais importante. E isso as pessoas muitas vezes deixam de valorizar na sua própria vida, a sua trajetória, né? A gente sempre se apega muito ao resultado final. Mas nem sempre o resultado final é o satisfatório.
O prazer, muitas das vezes, está na renúncia, nas ações, até chegar ao resultado. Exatamente, exatamente. Que maravilha. E falando de transição da sua vida, né? E conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu já tive a oportunidade de ouvi-la ministrar e a gente percebe, né, a presença de Deus, a unção de Deus na sua vida, o poder de Deus. E aí eu queria, aqui nesse momento, passar o seguinte, entender um pouco, né? O que te levou a tomar a decisão de se converter a Jesus Cristo? A minha trajetória com Cristo, ela também se inicia nesse momento que eu começo a jogar vôlei. É algo muito interessante, porque com 13 anos de idade, uma tia minha vai ligar lá para casa e vai fazer um convite, falando que tinha comprado um ingresso para ir para um retiro espiritual. Minha mãe que atende o telefone, né? E ela faz esse convite, fala: Zeno, eu comprei o ingresso para Paulinha ir para um retiro espiritual. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica desde os 13 anos de idade. Eu frequentava a igreja católica, fiz primeira comunhão, crisma, fiz tudo. Mas eu nunca tinha tido contato com o evangelho, assim, com a igreja evangélica. E era uma época, assim, de muito conflito na minha casa, porque era uma época de carnaval, quando ela liga, e meus pais brigavam muito nessa época. Minha mãe desfilava em 5 escolas de samba. Tremendo. E meu pai bebia, minha mãe bebia, aquela coisa, assim, de muito ciúme. Então, às vezes, meu pai era agressivo com a minha mãe e vendo isso desde criança, aquilo ali impactava muito o meu emocional. Então, quando a minha tia liga, é como se fosse uma fuga. Eu só não queria ficar em casa. Eu queria ir para qualquer lugar e não queria ficar em casa. Então, eu ouvindo minha mãe falar com a minha tia ao telefone, falou assim, não, eu vou para esse tal de retiro, porque minha mãe não queria que eu fosse. Porque na minha casa era todo mundo de religião matriz africana, né? Enfim, minha avó era benzedeira, aquela coisa toda. Mas a minha mãe não queria, mas eu falei, não, eu vou sim. Eu aqui em casa que eu não fico. E ela falou, tá bom, vou te colocar no ônibus. A igreja era aqui em Niterói e me colocou no ônibus e falou o seguinte, filha, qualquer coisa você me liga que eu vou lá te buscar. Olha que maravilha. Só que retiro de antigamente não é igual ao retiro de hoje em dia, né? Retiro de antigamente não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada disso. Tinham situações mais rigorosas, né? Você ia realmente para estar buscando a presença de Deus. Então, cheguei no retiro 6 horas da manhã sós com Deus. Que história é essa sós com Deus, né? Nunca tinha orado na minha vida, né? Não sabia. E aí você vai aprendendo com outras pessoas. 6 horas da manhã sós com Deus. 9 horas tinha o culto no templo. À tarde sempre tinha um seminário de alguma coisa, cura interior, seminário da família, sempre tinha um seminário. E à noite culto novamente. E eu passei 4 dias ouvindo falar desse tal Jesus. Jesus pra cá, Jesus pra lá, maravilha. Jesus pra cá, Jesus pra lá. E aí, no último dia, tinha um pastor argentino, ele estava pregando acerca dos discípulos no barco, aquela grande tempestade. E aí eu comecei a chorar. Chorava muito. Hoje eu sei que o Espírito Santo de Deus já Espírito Santo de Deus tocando no meu coração. E de repente saiu uma pessoa no meio do povo, olhou para mim e disse o seguinte, olha, você tem uma preocupação muito grande com a tua família. E é por causa da tua família que tu estás aqui. Mas a tua família está na palma das minhas mãos e tenho eu uma grande obra. Maravilha. Saí do templo para enxugar o rosto e quando eu voltei ao templo estava cantando aquele hino. Não há Deus maior, não há, não há Deus melhor, não há Deus tão melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aí, de repente, aquele pastor argentino fez a seguinte pergunta: quem é que quer aceitar a Jesus? Pronto. Daqui a pouco eu estava lá na frente, 3 pessoas aceitaram Jesus e uma delas fui eu. Uau! Não fui eu que escolhi a Cristo. Ninguém me empurrou, ninguém me impulsionou. O Espírito de Deus, Deus tinha um encontro marcado comigo naquele dia, naquele horário. Eu mal sabia que ia fazer parte de um retiro e Cristo ia marcar a minha vida. De uma maneira muito profunda. Tão profunda que eu saí daquele retiro com a blusa do retiro, voltei para casa, minha avó tinha uma casa no Barreto, minha mãe estava lá, cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, tem uma coisa para te contar, eu aceitei a Jesus. Minha mãe olhou para minha cara assim e falou assim, olha, você acabou de estragar a sua vida. Que coisa interessante. Crente aqui em casa nem pensar. E outra coisa, vão debochar de você no vôlei, porque foi justamente na mesma época. Na questão onde você estava com a ascensão, Isso. e aí veio
a salvação em Cristo. salvação. E aí me conta como é que foi essa transição entre o vôlei e a vida cristã, né? Já com essa palavra que você recebeu, né? Como que foi? O que que você enfrentou de desafio, especificamente? O que que você enfrentou de desafio? Primeiro em casa, né? Sim, sim, sim. O primeiro desafio foi em casa, porque eu voltei para casa, comecei a ler escrituras sagradas, minha mãe ia lá, ficava com raiva, eu colocava um louvor, ela desligava, ela parou de falar comigo, tudo. E com 15 anos, quando eu fiz 15 anos, isso foi com 13 anos, 1997. Com 15 anos, eu fui convidada para esse time profissional de vôlei. Então, Deus, ele me tira de casa com 15 anos de idade. Uau! Ele me preparou e me tirou da zona de conflito, porque talvez se eu ficasse na zona de conflito eu não teria força o suficiente. Né? Quando Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a cidade que eu vou te mostrar. Eu não sabia como era ter uma trajetória com Cristo. Então, assim, eu não julgo que tenha sido uma transição, na verdade. Tá, foi muito forte, mas foi um Na movimento, verdade, um mover foi de Deus. Foi uma união, né? A partir desse momento eu começo a minha trajetória esportiva mais profissional e andando com Cristo. Exato. Então foi uma junção, na verdade. Deus, ele primeiro me prepara, né? Me aceita, faz uma obra dentro de mim e me tira de casa. E aí, quando eu cheguei na seleção brasileira, né? Eu chegava e ligava para casa e falava com a minha mãe: mãe, faz um favor para mim, vai lá na igreja orar por mim, que aqui é muita luta. E aí entram justamente esses desafios que o senhor falou, porque as meninas, né, que a gente fala assim, as meninas do mundo, né, as meninas bebiam, tinha menina que fumava, depois de jogo ia pra balada, aquela coisa. Então é uma trajetória muito solitária. A renúncia. A renúncia. Principalmente no início, porque hoje em dia existe um evangelho, talvez, mais relax, enfim, tem uma aceitação maior. Eu enfrentei muito preconceito nesse meio. Porque crente antigamente era... É verdade. Era uma coisa estranha, né? Era uma coisa cafona, era uma coisa que não tinha tanta aceitação como hoje em dia. Hoje em dia é moda ser evangélico. É verdade, é verdade. É moda. Mas além da sua família, como é que aconteceu em relação às companheiras do vôlei, as amigas do esporte, enfim, como é que ficou na cabeça delas agora um perfil diferente... A Paula com uma fé em Jesus, falando de Jesus, lendo a Bíblia nos momentos de intervalos. Como é que foi isso? Eu convidava as meninas, na verdade, né? Eu fazia reuniões no meu quarto de hotel. Preguei a palavra para muita gente. Muitas se converteram. Claro, tinha muitas perseguições. Tive clubes que não me contrataram por eu ser cristã, por eu ser evangélica. Alguns falavam assim, freira aqui no time eu não quero, porque eu não xingava palavrão, porque eles atribuíam o palavrão a uma pessoa ter raiva, ter determinação, e não tem nada a ver. Então, assim, eu sofri bastante retaliação, né? Foi uma trajetória muito solitária dentro do esporte, principalmente no início da minha caminhada. Mas em nenhum momento eu deixei de pregar o evangelho. Que maravilha! Além das reuniões, eu chamava as meninas para ir para culto, chamava a menina para ir para a igreja, porque... Ao mesmo tempo é um ambiente de muita vaidade, mas é um ambiente de muita competição. E a competição, às vezes, deixa a gente num lugar vulnerável, porque nem sempre a gente rende o suficiente. Então, quando você está dentro dessa situação vulnerável, você quer buscar um apoio de algo, de uma fé, você quer uma oração, você quer uma ajuda, porque você quer conquistar um objetivo. Então, nesses momentos que eu aproveitava e pregava, e convidava para ir para a igreja, e fazia... aquilo que Cristo me chamou. Porque o primeiro amor, pastor, a gente não tem medida, né? Então, nós não... A gente simplesmente quer transmitir... Nós nos lançamos, na verdade. Exatamente. A gente quer transmitir aquilo que a gente está sentindo, que a gente está exalando, que é algo tão bom, né? ter Jesus na vida, né? Algo que é uma paz que excede todo entendimento. A gente não consegue explicar em palavras. Então, é verdade. A gente quer não dá para expressar em palavras. Não dá para expressar. E aí, me conta uma coisa. Nesse caso, você vinha comentando que, no caso, a sua mãe que foi buscar, ela ia na obra orar também, você estava orando lá, mas ela começou, você pedia a ela para ir à igreja. Como é que foi isso? Conta um pouco desse... No início, ela falava, já te falei que eu não gosto desse negócio de igreja, esse negócio fica gritando, esse negócio de pastor, fica dando dinheiro para pastor. Então, assim, era uma luta danada, né? E eu falava, mãe, poxa, por favor, vai lá, né? Orar por mim. Aí minha mãe começou aí. Foi a primeira vez.
Falava, ó, só vou dessa vez, não adianta ficar ligando. Aí daqui a pouco ligava de novo, Deus dando estratégia, né? Porque a Bíblia diz algo que é nem por força nem por violência, mas é pelo Verdade. Espírito. Às vezes a gente quer converter Zacarias, a né? pessoa de qualquer jeito, né? Obrigar as pessoas apontando defeito, apontando a falha, principalmente no início, né? A gente é muito taxativo nas coisas. E aí minha mãe foi uma, foi duas. Aí na terceira vez ela já estava questionando o pastor. Opa, Que minha mãe sempre foi de ler muito, minha mãe é advogada, minha mãe teve experiência em outras religiões. Então, a pessoa que é mais velha, que tem uma trajetória, tem mais dificuldade a conversão de entender esse negócio de Jesus, de Bíblia, de mar vermelho, de. Né? é verdade, é Porque verdade. a palavra de Deus diz que a palavra é loucura para os que perecem. A palavra da cruz ela é loucura para os que perecem. Para nós é poder de Deus. Aleluia. Então você não consegue explicar às vezes para a pessoa, né? E aí na terceira vez minha mãe já estava, pastor, que história é essa aí de Jesus? Me explique. Que história é essa aí de Espírito Santo? Daqui a pouco a minha mãe estava sendo batizada no Espírito Santo, pastor. Uau, tremendo, hein? Tremendo, tremendo. E descendo as águas antes de mim. O que é isso? Deus é tremendo. Dentro de um ano, dentro do meu processo de conversão, minha mãe, ela aceita Jesus, é batizada e olha que a igreja não queria batizar ela porque ela não tinha cara de crente, ela não tinha jeito de crente, ela nada disso. Foi uma luta danada para a própria igreja aceitar, mas os caminhos de Deus a gente não entende. Jesus, quando caminhava, ele não olhava para a pessoa e me perguntava se tinha cara, se tinha jeito. Jesus ia lá e batizava. Bruf, vambora. E a igreja que faz a diferença é que não cria essa barreira, né? Porque, na verdade, as almas desejam Jesus. E quem quer Jesus, né? A igreja tem que fazer esse papel. Mas, então, Paulo, olha só que coisa interessante. Tremendo isso que você comentou. Mas de que forma, além da conversão da sua mãe, que isso eu entendo que foi uma mudança que impactou a família toda. Sim. Né? Não só você, que ficava fora em viagens, em treinos, enfim. Como que foi essa questão que mudou, além dessa questão maravilhosa que foi a sua mãe se converter? O que mais mudou na sua vida após a sua conversão e logo em seguida da sua mãe? O que foi mais transformador na sua jornada? Sim, pastor, eu não tive uma vida muito assim no mundo, né? Assim, balada, essas coisas. Então, não foi uma coisa que me maltratou tanto. Porém, quando você começa a caminhar com Cristo, e aí eu tô falando, né, 13, 14, 15 anos, é uma fase de transição natural. Você sai da juventude, né, da criança, da adolescência, aí você começa a ir para uma fase adulta, e aí vem muitos apelos, porque a gente tem desejos carnais, existem pratos que nos são oferecidos, existem situações que o tempo inteiro estão diante de nós, e a partir desse momento, a gente tem que fazer uma escolha. Então, o maior desafio é esse. Quando você... porque você tem aquela coisa do primeiro amor, mas ao mesmo tempo eu estou no mundo, começa uma trajetória esportiva onde você começa a ganhar dinheiro. O brilho, onde você começa a morar sozinha. Eu não tinha uma coisa repressora, assim, dos meus pais me vigiando, alguma coisa. Claro, o clube é responsável porque eu era de menor, mas não existe aquele controle diário. Às vezes eu morava com meninas que eram mais velhas, que já bebiam, que já tinham uma vida, né? Uma vida de adulto. Sim. Né? Então, assim, o maior desafio é esse, é você aprender a dizer não, a não ceder os desejos da carne. É uma guerra, né, que a gente começa da carne contra o espírito contra a carne, e você vai aprendendo isso. Tem momentos que você erra, que às vezes você começa a ir na onda. Ah, não, vou beber só hoje, vou ver como é que é, começa a experimentar. Aí comecei a conhecer os meninos do futebol, né, que eu tava tudo perto ali. Mas, ao mesmo tempo, você, com Cristo, o tempo inteiro você está ouvindo a palavra. Então, aquela palavra, normalmente, a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. E a palavra de Deus me confrontava com o que fazia com que eu tivesse um pouco mais de constância. Então, o meu maior desafio, a minha maior mudança, ela é essa. A partir do momento que eu começo a ficar mais velha, a ir para uma vida adulta, e nesse momento, 18, 19 anos, eu tenho que fazer as minhas escolhas. Ou eu vou andar com Cristo, e andar com Cristo muitas vezes é uma trajetória sozinha, né? Porque foi uma trajetória bastante solitária nesse sentido, porque acabava treino, eu tinha que ir para casa e ia para a igreja, não tinha companhia, muitas vezes. Acabava jogo, as meninas para festa, para balada, eu ia para casa sozinha. Ler a Bíblia, orar, falar com a família. Exatamente. Então, essa disciplina, você sente que essa disciplina e dedicação também, não só ao esporte, mas também à fé,
te ajudou na fé? Porque, na verdade, você já, em relação ao esporte, você tinha uma disciplina. Somado à fé, somado à sua conversão, à busca pela palavra, essa disciplina da fé também te ajudou no esporte. Você entende isso? Ou uma coisa se completou? Como é que foi isso? O que você... Se completam, porque a vida cristã ela é comparada à vida de um atleta, né? O próprio apóstolo Paulo diz isso, que se a gente não militar, né, como atleta, a gente não consegue, né, com as suas regras, com a sua renúncia. O atleta, ele renuncia o tempo inteiro. O atleta, ele treina, né, de manhã, ele treina à tarde, ele treina no final de semana, você tem que dormir cedo, a sua alimentação tem que ser regrada, você tem que estar sempre bem mentalmente, você mesmo com dor, você tem que estar lá. Então, não existe escolha dentro desse processo. Tipo, hoje eu não tô afim de treinar. Sim. É igual com Cristo, hoje eu não tô afim de... Não dá para tirar férias de Jesus. Não dá para tirar férias de do Jesus. Espírito Santo, Não. de uma vida de oração. Não dá. Né? Essa disciplina da fé, com certeza me ajudou muito na minha trajetória esportiva e vice-versa. A minha trajetória esportiva me ajudou muito na minha caminhada de fé a ter disciplina. Eu costumo dizer que o esporte, ele te prepara para a vida, né? Maravilha. Então, assim, quais são os maiores desafios que você enfrentou após deixar o esporte? Quando eu falo deixar, você continua amando o esporte, né? Com certeza. Não só o vôlei. Eu estive acompanhando lá nas redes sociais e ela estava torcendo pelo Botafogo no último jogo. Nem me fale, né? Gente, olha só. Eu quero dar só um flash para vocês. A mamãe da pastora Paula Barros está aqui no estúdio. Ela está ouvindo tudo que a Paula está mencionando aqui, mas isso com muito amor e com muito carinho. Tudo isso é importante, é um testemunho para quem está nos ouvindo no Caçador Cast neste episódio. Então, quais são os maiores desafios que você enfrentou após deixar o esporte e abraçar o evangelho? Quem olha para você, quem percebe você ministrando, quem vê você louvando, como você acabou de fazer aqui ainda há pouco, né? Tudo isso aqui orgânico, tá, gente? Ninguém combinou nada. Vou fazer igual o Leandro Lírio, né? Ninguém combinou nada, bem orgânico. Ela louvou aqui e nós já percebemos, né? Ela dentro da igreja ministrando a palavra, então ela abraçou o evangelho. Você vive o evangelho. A gente percebe isso no seu testemunho, na sua forma, no seu modo de vivente. Mas qual foi o seu maior desafio? Uma vez estando no esporte, né? Claro, a sua visibilidade continua, você continua lidando com pessoas do esporte, você continua tratando desse assunto. Depois eu quero que você dê uma palhinha sobre psicologia, né? Você é psicóloga, não é isso? Então eu gostaria que você, emendando aí nessa resposta, fala um pouco, né, do que a psicologia também tem te ajudado e ajudado pessoas, né? Que você ainda se relaciona com muitas pessoas do esporte. Sim. Teve um dia, pastor, que eu estava num culto, e isso eu era nova, e uma missionária chegou para mim e falou o seguinte: você está vendo esse mapa aqui na parede? Vou eu te conduzir aos 4 cantos dessa terra como jogadora. Aleluia. E depois como pregadora da minha palavra. Aquilo ali entrou muito no meu coração, a chamada. E tem uma coisa que a unção nos atrai. É quando você olha aquilo e fala assim, eu quero fazer isso. Uau, verdade. E quando eu vi alguém pregando, aquilo ali ardia no meu coração. E aquela palavra daquela missionária, Deus usando aquela mulher, ficou no meu coração. Então, quando eu fiz 21 anos de idade, eu fui fazer uma faculdade teológica, porque eu tinha aquela palavra de Deus na minha vida que eu ia ser uma pregadora. 4 anos eu fiz uma faculdade teológica. Aos 28 anos eu fui consagrada ao ministério pastoral, mesmo jogando vôlei. Muito interessante. Então, a minha vida, né? A Bíblia diz que os passos do homem bom são conduzidos pelo Senhor. Aleluia. Não tinha nunca subido ao meu coração que Deus tinha preparado. Você vê que Deus, ele começa, né, essa trajetória junto. Tanto a minha conversão, quanto a minha trajetória quanto atleta, ela é junto. Ela não se dá de uma maneira separada. Ela se dá junto. E ela vai junto até o final. Uau. Sempre junto. Então, eu fui me preparando para a chamada que Deus tinha para minha vida. Então, 28 anos já era pastora. E por onde Deus abria as portas como jogadora, era impressionante. Eu chegava, eu ia visitar uma igreja, as pessoas logo se aproximavam, e começava a conversar, me chamava para pregar. Ministração, pronto. Todo lugar. É porque as bênçãos de Deus nos acompanham. Sabe aquela história de Isaac que tentaram entulhar os poços, mas não era questão do lugar, a bênção estava sobre Isaac. É igual Abraão, a bênção não estava no lugar. Não era geografia, era unção sobre a vida de Abraão. Exatamente. Então Deus, ele sempre foi confirmando aquilo que ele tinha comigo por onde o Senhor me enviava. Aleluia. Então eu visitava uma igreja, as pessoas daqui a pouco...
Aí eu fui pastora da Renascer durante 3 anos, eu fiz Sim. parte da Batista Getsemane Jorge Linhares durante 1 ano. Então, assim, por onde Deus me enviava, eu exercia o meu ministério. Então, foi uma transição, posso te dizer, tranquila. Porque a gente precisa entender da parte de Deus os ciclos da nossa vida. Então, logo depois que eu fiz o bacharel em teologia, com 23 anos eu decidi fazer uma faculdade de psicologia. Eu inicio essa faculdade de psicologia aos 23 anos, só que eu ainda tinha muito tempo para jogar. Só que na minha cabeça eu falei, bom, vida de atleta é uma vida muito curta, então eu vou começar a estudar. Só que por conta de mudar o tempo inteiro de local, né? Eu jogava em São Paulo, depois fui para Recife, fui para Uberlândia, fui para o Sul, eu tive que transferir na faculdade. Então eu demorei para me formar em psicologia mais de 10 anos. Uau! Todo time que eu ia, eu transferia. Todo time que eu ia, eu transferia. Teve matérias que eu fiz 10 vezes. Psicanálise eu fiz 10 vezes, porque cada lugar é um nome. Mas algo ardia no meu coração que eu precisava concluir aquilo. Era algo que estava dentro de mim. Então eu encerro a minha trajetória quanto atleta, e eu encerrei com 38 anos, né? Isso tem 5 anos que eu parei de jogar, já formada em psicologia. Então foi tudo junto. Eu já tinha me formado em bacharel em teologia, eu me formei em psicologia e estava sempre nesse processo transitório. Quando eu venho jogar no Rio de Janeiro com o Bernardo, em 2016, e a gente está nessa época de Olimpíada, essa coisa toda, eu comecei a trabalhar no COB, na preparação mental dos atletas para as Olimpíadas. E eu já estava nesse meio que processo de transição de carreira. Muito interessante. Então, comecei a trabalhar ali. Aí, às vezes, atendia no consultório, enquanto eu estava no Rio jogando. Aí, joguei mais 2 anos. Aí, logo depois, eu ainda fui convidada para jogar com o Zé Roberto em São Paulo, no Ridodê Barueri. E aí, eu paro com a psicologia, vou jogar em São Paulo. Depois, eu vou para a Europa, jogo mais 2 anos. E aí, eu decido encerrar, porque algo no meu coração eu já percebia que já não era mais para estar ali. Porque quando algo começa a trazer tristeza e peso, você tem que pensar. Porque o que a Bíblia diz? As bênçãos de Deus enriquecem, não acrescenta dores. E a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Quando não traz mais paz, é momento de você sair daquele lugar, de você encerrar um ciclo. E eu senti que era momento de encerrar. Então, eu fecho esse ciclo de sucesso, que a minha carreira ela foi uma carreira brilhante de sucesso, e começo a investir mais na psicologia e ministerialmente. Né? Ministerialmente, eu já estava caminhando, já pregava em diversos lugares e Deus continua com essa trajetória na minha vida quanto pregadora, na área da psicologia também, entendendo que é extremamente importante a gente caminhar junto, porque nem tudo é espiritual, né, pastor? Com certeza. Tem coisas da alma que precisam ser resolvidas no meio clínico, podemos assim dizer. Sim. Né? A pessoa se conhecer, emocional, né? A pessoa precisa se conhecer, a pessoa precisa... Porque não estou dizendo que Jesus não é suficiente, mas nós entendemos que quando Deus criou e permitiu, né, algo nesse viés, era exatamente para que a pessoa tivesse a oportunidade de tratar isso, né? E é muito interessante que você fala sobre a psicologia como algo que você vive, né? Sim. Não é uma coisa que está distante de você. Não. É algo que você trata, você cuida, você entende, você ama, né? Você entende e ama a sua profissão, essa profissão que você escolheu. Com certeza, é uma ferramenta que Deus me deu. É isso que eu penso, né? Hoje eu sou convidada não só para pregar, as igrejas me chamam para falar de transtorno de ansiedade. Olha que coisa de interessante. Depressão. Quantas pessoas cometem suicídio? Quantos adolescentes hoje estão se automutilando? Quantos adolescentes hoje estão com ansiedade? Quantas pessoas estão vivendo a síndrome da tela de tanto tempo de ficar em celular? Quantas pessoas com baixa autoestima, com desespero, com traumas? Pessoas que foram violentadas no meio evangélico. No meio do povo de Deus. Diversos. Porque nós somos seres humanos, nós estamos no mundo, a gente vai sofrer o reflexo disso tudo. E a gente precisa tratar o ser humano na sua totalidade. Não adianta só ficar orando pela pessoa. Sim. Claro, a oração você pode curar, pode libertar, um monte de coisa. Mas existem áreas emocionais que elas precisam ser tratadas na esfera da psicologia. E você comentou uma coisa muito interessante. Você, numa mudança, numa decisão, você estava em paz, quando você percebeu que... Até para tomar decisões, você precisa estar fortalecido no emocional. Então você, por exemplo, tomou uma decisão relevante na sua vida, fundamental, e essa transição profissional tem sido uma bênção
né, para você e para as pessoas que acabam te ouvindo nas palestras, nas igrejas. Né? Então, isso é muito interessante. Agora vamos falar sobre lições do esporte e da fé. Existem lições que você aprendeu no esporte que agora você aplica na fé, na vida da fé? Com certeza, pastor. O principal é nunca desistir, né? Uau. É assim, o esporte ele te traz muito isso, de você, mesmo tendo algumas derrotas, porque nós temos muitas derrotas, muitas perdas. Nós temos, né, no esporte a gente tem muita lesão, muita coisa que nos causa dor, sofrimento. A vida não é diferente. Você precisa sempre tomar uma decisão, né? Você acorda e você decide. Verdade. Você decide viver apesar de eu não ter aquilo que eu gostaria de ter, apesar da minha dor, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas perdas, eu decido todos os dias viver e viver da melhor forma. Então, assim, nunca desistir. Eu acho que essa é a principal lição que você tira do esporte e você traz para a vida cristã. A fé cristã. Para a fé. E a fé ela é algo maravilhoso que vai além do esporte, porque a gente tem Jesus, né? É algo que é sobrenatural. É o que a gente fala e que nós falamos. É algo que excede o entendimento. Como é que aquela pessoa consegue estar de pé mesmo passando por processos que quem está de perto, quem convive, sabe, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, como você enxerga a relação entre valores esportivos, como determinação, resiliência e os valores cristãos que você pratica hoje? É um complemento da pergunta anterior. Na verdade, naturalmente, você renunciava para os seus treinos, você se dedicava horas, né? Recebia naturalmente os mentores que você acabou de citar ainda há pouco. Os mentores que passaram pela sua vida, porque na verdade, não só o discípulo de Jesus, ele precisa ser obediente, né? Sim. E à medida em que você, no esporte, já tratou desse assunto, porque disciplina, o técnico vinha com uma palavra que às vezes era para dar um levante ou pedir uma correção, ajustar alguma coisa. Então, como que você enxerga essa relação entre os valores esportivos, né? Como determinação e resiliência, e os valores cristãos que você pratica hoje? Comprometimento. Maravilha. Com você mesmo e com a vida que você escolheu. A gente precisa a cada dia aprendermos a sermos éticos, a conservar os nossos valores e fazer um contrato a cada dia conosco mesmo. Uau, tremendo isso. Você precisa fazer um contrato com você e isso, seus compromissos, aquilo que você decidiu ser. Porque você vai ter que lutar por isso. Não é uma coisa que é fácil. Um atleta, ele escolhe se você quer estar em alto nível ou se você quer ser um atleta mediano. Se eu quero alcançar meu alto nível, então tem que estar disposto à alimentação, a dormir, a treinar, até alcançar aquilo que eu desejo. A vida cristã também. Então, se você não tiver um comprometimento com você mesmo, você nunca vai ter um comprometimento com outro. Com Exatamente. ninguém, com a sua família, com o seu trabalho, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua igreja. Se você não se respeita você mesmo, se você não tem esse compromisso com você, esquece. Você não vai ter o compromisso com o outro. Você vai ser uma pessoa falsa. Exatamente. E eu estive observando, né, assistindo o filme A Forja. Tremendo. O discipulador, ele conseguiu atrair aquele jovem exatamente demonstrando o caráter dele, né? Porque aquele jovem, o que se converteu e teve uma mudança de vida tremenda, né? Eu não vou dar spoiler aqui, porque tem muita gente que não assistiu, mas o que a gente percebe é que quando nós nos comprometemos, como você comentou, com a nossa vida, nós vamos impactar outras pessoas. Com certeza. Às vezes, você vai estar numa estrutura, uma plataforma de empresa, ou dentro da faculdade, ou no seu consultório, ou ministrando uma palestra, as pessoas vão perceber na sua fala a conexão com a sua realidade. Sim. Né? Então, essa palavra comprometimento, ela tem um efeito poderoso, né? Então, é muito interessante ouvir isso de você. Nós não podemos ser uma farsa. Não dá para ser. Né? A gente se auto-sabota o tempo inteiro. A gente é uma farsa muitas vezes. Então, a gente precisa assinar um contrato conosco mesmo. Muito importante. E admitir diante de Deus as nossas fraquezas, né? Com certeza. Na hora que você chega para Deus, eu não estou conseguindo. Jesus, eu não estou conseguindo.
eu preciso que o Senhor me dê força, eu preciso que o Senhor me levante nessa área aqui, esse ponto aqui. Eu não tenho vergonha de dizer. Sim, Quando com eu tenho uma certeza. fragilidade, alguma área da minha vida que eu preciso de uma força sobrenatural, porque você falou aqui ainda há pouco, Paulo. Sim, Sobrenatural, né? Não é porque somos pastores, é que não temos que contar com... Pelo contrário, nós contamos com o sobrenatural, até para esse comprometimento. sim. Né? Então, a nossa vida vai com certeza ser espelho para as pessoas, e o comprometimento com cada um de nós é fundamental. E o comprometimento com Jesus, com a palavra, com as pessoas que andam ao nosso redor, as pessoas que... Enfim, muito bacana isso. Agora, vamos falar um pouco, né, sobre a vida atual e os projetos futuros, é claro, se você puder, porque tem projetos que você só deve contar depois. Né? Como tem sido a sua vida desde que deixou o esporte e no que você está focando atualmente? Você já comentou sobre a psicologia, mas a gente percebe que você tem sede, né? Você tem sede de aprender coisas novas. Conta um pouco. Se quiser falar novamente sobre psicologia, neurociência, fique à vontade. Bom, pastor, assim, graças a Deus a minha vida atual, né? Hoje eu tenho um consultório. Uau. Eu tenho um consultório no centro do Rio. Eu tenho pregado em muitas igrejas. Hoje eu trabalho num hospital, né, em Caxias, e atendo pessoas com deficiência. Então a gente está lá no Centro de Reabilitação Ser 4. Autismo, TDAH, DI, né, que é deficiência intelectual, um trabalho maravilhoso com uma equipe multiprofissional diversa. E é pelo SUS, é de graça. E isso tem mudado muito a minha forma de ver muitas coisas, a vida, a complexidade do outro, entender o outro. E a maioria são irmãos na fé, que eu percebo que tem ali. Às vezes tem famílias que têm 3 filhos autistas, a maioria são mães solos, os maridos saem de casa, abandonam, aquela mulher às vezes não consegue trabalhar. Então existe toda aquela sobrecarga emocional. Então isso tem impactado muito a minha forma de ver o outro, de como ele consegue lidar com tantas problemáticas e ainda estar de pé. Então, o suporte que a gente dá ali é um suporte extremamente importante para aquela pessoa que às vezes consegue sair de lá com laudo, consegue às vezes conseguir, né, o benefício, o LOAS, para que aquela pessoa tenha o mínimo de dignidade e condições para que o filho seja tratado na sua totalidade. Então, hoje os meus projetos de vida eles giram em torno da psicologia. Né? Um segundo projeto que eu estou tocando, hoje eu tenho uma empresa, né, de agenciamento de atletas. A gente está começando aí com a garotada. O trabalho tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Tremendo. Nós estamos com um grupo bem bacana aí, já conseguindo, né, empregar alguns atletas e estamos começando a estender o braço um pouquinho ali para os Estados Unidos, que às vezes a pessoa não vai ser um atleta profissional, mas a gente consegue colocar esse atleta para estudar lá nos Estados Unidos com bolsa 100%, né, vai conseguir trabalhar, vai conseguir ter um diploma, vai conseguir falar inglês, se quiser vai conseguir, vai fazer a vida lá para fora ou vai voltar já preparado aqui para o mercado de trabalho. Então, esse é uma segunda. E uma terceira coisa, eu estou em breve aí abrindo uma escolinha de vôlei. Uau! Vou estar divulgando aí. Novidade, hein? Novidade no Caçador Cash. Novidade. Tenho certeza que vai ser bênção também na vida das pessoas. Então, assim, estou tocando diversos projetos e... Então, observe, né? Você, não só na questão do esporte, você não saiu do esporte, você Não. está sendo canal de Deus, bênção de Deus para projetos tão impactantes quanto o esporte, né? Com certeza. Tanto no esporte, agora você comentou acerca da psicologia e você está transbordando na vida de pessoas que precisam de um apoio, alguém sensível, não basta, né, ter o conhecimento, né, acadêmico, alguém tem que ter sensibilidade para entender que naquela vida, aquela vida precisa de um apoio, de um suporte, de um tratamento especial para que ela possa se movimentar de uma maneira mais saudável. Com certeza. Não sei se você ouviu, pastor, e aí a gente entra um pouquinho numa polêmica, um pastor falando que o autismo era coisa do demônio. Meu Deus. Saiu em tudo quanto é rede social. Eu ouvi, sim. São coisas absurdas, é uma ignorância, um despreparo que não tem precedente isso. Essa pessoa precisa ser criminalizada. Porque, sabe, ela precisa ser punida na forma da lei. Como é que você usa o microfone? Porque é algo muito... Quando você está com um microfone, você tem um poder muito grande. Você tem que ter responsabilidade por aquilo que você fala. Como é que você fala que o autismo é coisa do demônio? Isso é uma ignorância.
Então eu preciso estar preparado, porque assim, hoje existem muitas crianças com autismo e elas estão dentro das nossas igrejas, elas estão nas nossas vidas, elas estão nas empresas, elas estão no dia a dia na rua. E eu preciso aprender sobre, eu preciso ler sobre para poder acolher esse ser humano e ajudar da melhor forma possível. E o tratamento adequado vai inserir essa pessoa em situações não só no ensino, mas no trabalho. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho é uma coisa muito importante. Isso é algo poderoso. E, na verdade, Paula, os pastores precisam abrir a mente acerca da psicologia, né? Nós, outro dia, conversávamos sobre Sim. isso. Eu sou psicanalista em formação. Eu tive uma série de mudanças, não da minha fé, né? Não da minha fé. A minha fé continua fortalecida, mas eu vejo de uma forma mais madura, conhecendo um pouco, tá? Eu não concluí isto. Eu sou psicanalista em formação, mas ouvindo você falar, ouvindo você comentar sobre o tema e outros profissionais, o que a gente percebe é que não basta você falar de fé, você tem que conduzir as pessoas até corrigir o rumo da vida, no sentido de buscar apoio na saúde. Você acabou de comentar, né, que esse tratamento que você trabalha é um tratamento pelo SUS. Então, Sim. tem muitas pessoas que não cuidam, não tratam, não vão até um encontro de ajuda pensando que vão ter que desembolsar, na verdade, o que não tem. Sim, Né? Então, sim. os nossos, vamos dizer assim, os que acompanham o Caçador Cast estão tendo a oportunidade de ouvir a pastora Paula Barros, também psicóloga, comentar um tema muito relevante. Olha que coisa interessante. Sim, ainda estou aí na caminhada da faculdade de Direito, né? Uau! Estou aí no 7º período, né? Então é mais Sétimo um projeto. período? Já estou na Gente, vai ser, sprint final. poderoso isso aí, hein? Não é poderoso, uma notícia muito forte, né? E aí, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer acerca de assim, de que maneira você pretende usar a experiência no esporte e a sua fé para impactar outras pessoas? Você acabou de comentar 4 projetos. Sim. 4 exatamente. projetos fundamentais e que, na verdade, nós sabíamos que quando você aponta em transbordar na vida das pessoas, você com certeza tem... E vão nascer outros projetos, tá? Você tem 4, naturalmente. Outros vão nascer no meio do caminho. Amém. Eu entendo, pastor, o seguinte, nós somos igreja e a função da igreja, ela é ser o braço estendido de Deus na terra. Uau! Não tremendo. adianta eu ser só a boca, eu pregar, eu preciso estender minhas mãos. Estender as minhas mãos é utilizar as ferramentas que Deus me deu, a capacidade que Deus me deu. E através disso poder impactar vidas de alguma forma, auxiliando, ajudando, abençoando, orientando. Então é extremamente importante. A gente precisa ser esse braço. Fundamental, fundamental. Agora, esse relógio aqui não é convertido, não. Ele passa, a hora passa muito rápido aqui, viu? Viu, Juan? Tem que criar uma forma desse relógio, né? Mas eu queria ainda perguntar, Paula, antes de nós seguirmos pros... Assim, que conselho você daria para pessoas que, assim como você, né, estão em processo de mudança de vida, buscando um propósito maior, né? Quando a gente ouve você falar, a gente percebe pulsão de vida, né? É algo que, né, algo que está dentro de você, algo que está na sua alma, que quer ainda mais fazer, produzir, criar projetos, enfim. Quais os conselhos, né? Porque de repente você tem muitas mulheres que vão estar ouvindo você através do Caçador Cash. E que conselho você passaria, não só para as mulheres, para os jovens, para os meninos, para os que já passaram da adolescência, para as pessoas, né? Para as pessoas que estão na fé, também estão na fé. Que conselho você passaria? Porque a gente percebe em você o desejo de fazer, a vontade de fazer, de criar, de trazer à existência coisas interessantes para transbordar na vida das pessoas. Que conselho você daria? Ou que conselhos, enfim? O primeiro passo, eu acho que é a pessoa parar e pensar aonde ela quer estar daqui a um ano, né? Sim. O que você gostaria de fazer que você não fez até o dia de hoje? Quais foram os sonhos e projetos que você foi engavetando? E a partir daí fazer um questionamento muito sincero, falar assim, será que é possível ainda eu realizar esse sonho? Ou eu posso realizar esse sonho de uma forma diferente, de um outro jeito?
e começar a se planejar a partir desse momento. E entender que tudo, ele é um processo. As coisas não brotam de um dia para o outro. E a gente está numa geração muito imediatista, que a gente quer as coisas para ontem. Só que a gente ouve histórias de empresas, de coisas que surgiram, a pessoa às vezes começou do nada, às vezes com uma carrocinha, aquilo ali foi crescendo e foi... Então você tem que ter muita paciência no processo, essa capacidade de resiliência, de superação, de ouvir não, às vezes de humilhação, e das pessoas olharem para você e não te dar valor, e pensa que você é uma menina, e que... Quantas vezes eu ia para as igrejas pregar? E é essa menina que vai pregar? Era isso. Um julgamento precipitado. Exatamente. Então as pessoas elas não vão dar crédito àquilo que você tem nas mãos, mas você precisa... ter o seu próprio crédito, entender da sua importância e fazer e querer fazer acontecer. Então, assim, você quer realmente aquele sonho? Você quer mesmo aquele projeto? Você tem desejo mesmo de mudar de vida? Porque às vezes a gente diz, eu quero, mas você está disposto a pagar o preço para isso? Está havendo congruência com as suas ações em relação a onde você quer chegar? Exatamente. Você tem condições realmente de ter aquilo? Será que a gente não pode ter uma outra coisa e te satisfazer da mesma forma? Então, tudo isso tem que ser planilhado, colocado no papel, uma reflexão bem assertiva, uma conversa muito séria com você mesmo, né? Colocar isso diante de Deus e a partir disso começar a planejar. Planejamento. A vida sem planejamento é uma vida desordenada, desorganizada. Né? A gente às vezes fica só no milagre, só no milagre. Tudo bem, Jesus realizou alguns milagres, mas nem tudo foi milagre. Ele chegava para a pessoa, ó, levanta, pega a tua cama, anda, vai não sei aonde... E é isso. Então a gente tem coisas que vão ser milagres, tem portas que vão abrir de uma forma sobrenatural, mas você vai precisar trabalhar dentro dessa porta para fazer realmente aquilo acontecer. Planejar, seguir o roteiro, pedir muita direção de Deus, porque às vezes você no meio do caminho precisa mudar a rota, né? Mas o comprometimento volta, né? A palavra comprometimento volta. Mas é muito interessante isso, muito bom você comentar sobre esses conselhos, né? Muito bom. Agora, assim, antes de fazer um momento de você falar algo da palavra de Deus, pode ser um versículo, pode ser um texto que você ama, eu queria fazer mais uma pergunta, né? Qual a mensagem central que você gostaria de passar para os seus seguidores, tanto os que te acompanham no esporte, quanto os que te conhecem pela sua caminhada cristã? Qual, né, a mensagem central, né? Porque hoje o que a gente percebe é que Jesus em você, né, o Espírito de Deus em você, te projetou para vários projetos em paralelo e nada te para. Nada te para. Né? Isso está muito firme na sua forma de falar, na sua expressão e naquilo que você pretende fazer. Então, qual é a mensagem central para o que você gostaria de passar para os seus seguidores, tanto os que te acompanham no esporte, né? Para os que também na caminhada de fé, que daqui a um pouco você vai passar os seus contatos, né? Ela vai dizer, ela não só ministra a palavra, mas também é palestrante de assuntos de natureza de tratamento do emocional. Mas que mensagem central? A mensagem central é aceite Jesus. Oh, maravilha. Viva com Jesus. Caminhe com Jesus. Deixa ele conduzir a sua vida. Porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Tem caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas no final é caminho de morte. Deus tem caminho de vida e vida em abundância. O que Deus tem preparado para nós ainda nem subiu no nosso coração. Então é essa mensagem central que o Deus tem. As coisas que aconteceram na minha vida nunca tinha subido. Eu nunca pensei em ser uma jogadora de vôlei, nunca pensei em ser uma psicóloga. Isso nunca teve na minha cabeça. E Cristo foi conduzindo os meus passos. Sem Jesus, nada disso seria possível. Eu sou totalmente dependente de Deus. Totalmente. Eu falo, a minha vida ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Então, assim, aceite a Cristo, viva a Cristo, respire Forte a Cristo. demais. Essa é a mensagem central que eu tenho. Maravilha. E um texto que talvez tenha marcado a sua vida, ou que você ame esse texto, você pode falar sobre ele, você pode expressar alguma coisa em cima dele, né? Vocês vão ver aqui uma palhinha, aqui, um minutete da pastora Paula Barros falando do amor de Deus. Eu gostaria de deixar o versículo, que foi o versículo que era para eu gravar no dia do meu batismo. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, né, quando ele fala sobre isso, ele vai falar assim,
Eu sei estar bem hoje em qualquer situação. Eu sei ter fome, sei ter comida, sei viver bem em qualquer circunstância, tendo luta, não tendo luta, estando cansado, não estando cansado. Então, é isso. A gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Nem sempre os tempos serão favoráveis, nem sempre a nossa vida vai ser um mar de rosas. Nem sempre a gente vai estar bem, nós vamos ter perdas, nós vamos ter tantos desafios. Hoje a gente vive esse desafio urbano, que a gente tem essa violência danada, essa coisa que às vezes traz um pânico na nossa alma. Mas a gente com Cristo, a gente aprende a viver bem em todas as situações, sabendo que a gente habita no esconderijo do Altíssimo, sabendo que a gente pode ser conduzido à sombra do Onipotente, debaixo das suas onipotente mão de Deus, sabendo que nenhum mal sucede, nem praga alguma chega à nossa tenda. E se Deus permitir que a gente vá para os braços de Cristo. Então, Uau. assim, o versículo que eu deixo é: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Recebemos. Cristo. Que maravilha. Então, nós queremos assim, passa muito rápido, Juan. Muito rápido, muito rápido. Muito forte. Então, nós queremos aqui, né, essa honra, né, de receber a pastora Paula Barros, a Paula do vôlei, trazendo uma mensagem franca, uma mensagem positiva, uma mensagem que desperta em cada um de nós o desejo de fazer algo mais. Não é isso? A nossa honra, né, de estar recebendo aqui no Caçador Cash. O Lírio hoje não pôde comparecer, mas ele deixou um abraço para a pastora. Na próxima, o Lírio vai estar aqui, o Lírio vai fazer perguntas tão poderosas, né, quanto hoje você respondeu aqui, Paula. Estamos felizes. E eu quero convidar você que quer divulgar o seu produto, divulgar a sua empresa, o Caçador Cash. Nós estamos aqui à disposição para preparar, elaborar o seu material, desenvolver a sua empresa, trazer o nome da sua empresa e o produto que você vende ou produz, né, o serviço. Nós queremos falar sobre a sua empresa no Caçador Cash. Então, procure aqui no canal uma forma de fazer contato conosco, que será uma grande honra também divulgar a sua empresa. Eu quero agradecer a Paula, a pastora Paula, por esse momento glorioso aqui no Caçador Cash. Agradecer você que está nos ouvindo, também assistindo esse episódio. E vem coisas também grandiosas pela frente, tá bom? Um grande abraço. Até logo!